Caríssimos, sejam então bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai iniciar essas pequenas apresentações sobre as virtudes cardeais. E a gente vai começar pela virtude da prudência, né? A virtude da prudência, vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Seja prudente, tome cuidado, tenha cautela, né? Tenha cautela. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa bem parecida. E que normalmente, às vezes, se assemelha à prudência, pelo menos no alfabeto popular. Bom, é, é necessário que quando a gente fala de virtude, a gente tome sempre a melhor decisão, né? A conduta humana, ela tem um valor muito importante no campo das virtudes. E é claro que quando a gente fala de virtude e conduta humana, a gente está falando de tomar a melhor decisão baseada na reta razão a agir, né? O que é mais conveniente à minha natureza, tá? E aí entra a prudência, né? Que fala sobre a conduta humana e que nada mais é do que a primeira virtude cardeal. Hum? Só que é o seguinte, as implicações dessa virtude na conduta humana, ela tem uma primazia, tá? Se vocês já repararam, as virtudes cardeais, elas são quatro, né? Elas são virtude da prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas duas últimas aqui, elas são bem diferentes das duas primeiras. Por quê? Porque a primazia das virtudes está baseada na realização do que na conservação. É por isso que a virtude da prudência e da justiça são as duas primeiras, porque a primazia dela está baseada na realização do que na conservação, ou na defesa, como por exemplo a da fortaleza e da temperança. Tá? Então só aqui a gente já consegue perceber que ela é uma virtude um tanto quanto particular e bem necessária e bem prática, né? Ela é chamada de virtude prática. Tá? E, bem, ela fala sobre realização, agir e tudo mais. Mas e aí, o que que tem a ver? Tá? O que que tem a ver? O que tem a ver é que a gente tem que realizar as melhores ações que são convenientes à nossa natureza, como a gente já falou. Só que é o seguinte, para eu agir de maneira boa, prudente, como a gente fala, eu tenho que ter o quê? Um conhecimento da realidade. Eu tenho que ter um conhecimento de como é que as coisas funcionam. Eu tenho que ter um conhecimento de como é que o mundo como é que o mundo funciona, como é que a realidade está posta aqui ao meu lado. E aí, a partir disso daí, qual é a melhor decisão que eu posso tomar, né? Somente pode fazer o bem aquela pessoa que sabe como as coisas funcionam. Quem não sabe como é que as coisas funcionam, não consegue tomar uma decisão prudente, tá? E aqui não entra aquela decisão de boa intenção ou de boa opinião. Não. Para você cometer um ato prudente, para você fazer uma coisa prudente, você não pode ter só boa intenção e boa opinião. Isso não vale a pena, isso não é nada. Você pode desejar o bem, mas isso não significa que você vai ter uma decisão prudente, né? Uma conclusão prudente. Você pode ter uma intenção final que é boa, louvável, mas isso não significa que a conclusão vai ser prudente. O que vale a pena na prudência é um conhecimento da realidade e o desejo, assim, um desejo insaciável de bem. Tá? O que é decisivo para uma decisão moral, tá? Boa, é o conhecimento da realidade, de saber como é que as coisas funcionam, né? Não baseado em preconceitos, em achismos, em numa natureza que está tendendo para um lado ou para o outro. Não, é o conhecimento da realidade. E é por isso que a virtude da prudência, ela é uma virtude prática, uma virtude é a primeira virtude cardeal. Ela é a mais importante de todas, porque todas as virtudes passam antes pela prudência, tá? É, eu não posso ser justo sem antes ser prudente. Se eu sou justo, eu sou automaticamente prudente. E se eu sou injusto, eu não sou somente injusto, mas eu também estou sendo imprudente, tá? Ela é a mãe de todas as virtudes. A prudência, ela vai desembocar e vai dar razão de ser virtude todas as outras. A virtude da prudência é a razão de tornar virtude todas as outras virtudes, tá? Isso daqui é muito importante, porque ela tem essa face deliberativa, como a gente fala, né? Ela tem essa realização que se baseia no mundo e nas coisas, como é que elas funcionam. E por isso que todas as virtudes elas têm uma parte integrada na prudência. Por isso que a virtude da prudência faz parte de todas as virtudes. E por isso que ela é conhecida como a virtude da reta razão aplicada ao agir, tá? Virtude da reta razão aplicada ao agir, né? Ao agir. Ou também de virtude da decisão correta, né? Só que para a gente tomar essa decisão correta, a gente tem que ter esse conhecimento da realidade. Para a gente ser justo, a gente tem que conhecer como é que as coisas funcionam e a partir daí tomar uma decisão mais justa. A gente precisa saber como é que as coisas funcionam, tá?
Bom, uma coisa muito importante também que a gente tem que entender é que a virtude da prudência ela tem essa face dupla, né? Ela tem essa face dupla porque a realização de uma ação moral boa no campo das realidades concretas vai pedir o quê? Uma meditação. Ela vai pedir um entendimento da realidade. E é por isso que a virtude da prudência ela tem o que a gente chama de face dupla. O que significa essa face dupla? Ela tem uma face cognoscitiva e uma face deliberativa, tá? A parte cognoscitiva, ela vai falar o seguinte: olha, eu vou conhecer a realidade aqui, eu vou conhecer como é que as coisas funcionam, eu vou fazer vou fazer uma parte assim que vai inteligir como é que as coisas funcionam e a partir daí a gente vai conseguir tomar uma ação. Eu preciso conhecer a realidade e as coisas, eu preciso conhecer as variáveis e a partir desse ponto eu consigo tomar uma ação, tá? Ou seja, a virtude da prudência ela não é uma virtude que está só voltada para a intelecção, tá? Ela não é uma virtude que está voltada somente para a intelecção de como é que as coisas funcionam. Mas, conhecendo esse real, a gente tem que fazer o querer e o agir, que é a face deliberativa, tá? Só que é muito importante isso, porque a intelecção ela tem que acontecer primeiro. A intelecção tem que acontecer primeiro. Por quê? Porque eu não posso ser prudente se eu não pensar antes. Se eu tomar uma decisão sem agir. Se eu tomar uma decisão sem agir, eu vou estar sendo imprudente. E se eu pensar muito e não fazer, eu também vou estar sendo imprudente. Por isso que a face da prudência é inteligir bem, tá? Conhecer bem a realidade e as coisas e como é que elas funcionam, e aí então partir para a face deliberativa. Porque só conhecer o bem e não praticá-lo é imprudente. Mas não conhecer nem o bem e só fazer por fazer, o que tiver na telha, é também imprudente. Olha só, tá? Por isso que a virtude da prudência ela tem essa dupla face, que é muito importante, tá? Ela tem essa parte que está voltada para a intelecção da realidade, conhecer as coisas, conhecer a realidade, o que cada coisa está pedindo, o aqui e o agora pede, né? Às vezes o aqui e o agora pedem uma situação totalmente, sei lá, adversa. O prudente vai ser que ser, sei lá, ficar quieto. O prudente vai ter que ser engolir, né? Engolir, fechar a boca e seguir em frente. Às vezes o prudente vai ser não fazer nada. Isso vai depender, né? Por quê? Porque a parte cognoscitiva que vai entender, ó, o aqui e o agora, a realidade e as coisas aqui e agora pedem isso. E aí então agora a gente tem que agir. Hum? A face deliberativa, então, né? Face deliberativa é mais fácil, né? Ou não, né? O que será? Face deliberativa é o querer ao agir. Tá? Se o cognoscitivo fala sobre inteligir a realidade e colocar os nossos pensamentos voltados para a ação, então o deliberativo vai ser o seguinte: ó, eu vou pegar tudo aquilo que a parte cognoscitiva pegou e me colocou aqui, né? Jogou ali os dados, né? No, no, na minha tabela mental ali, né? Por exemplo, jogou todas as minhas informações nessa caixinha. E eu vou pegar essa caixinha, vou dar uma olhada e vou agir conforme aquilo que for mais prudente que a gente desejou ali, que a gente viu ali que isso daqui é mais prudente, tá? Ou seja, a face deliberativa fala sobre o conhecimento das coisas, da realidade virar ação. E não pode ser prudente quem não age, tá? O prudente é aquele que age. Como eu já falei, a pessoa só pode ser prudente aquela que age. A prudência não pode se limitar a apenas um conhecimento, tá? O prudente, tá? De verdade, ele age. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Eu tenho alguns pacientes e eu sempre costumo falar para eles o seguinte: olha, agora a gente já sabe o que tem que fazer, né? A gente tem que se afastar dos meios de queda, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Ou seja, eu coloco para ele essa questão prudente: olha, você está com um problema nisso, nisso, naquilo. Será que é prudente você ficar perto dessas coisas? Será que é prudente você ter essa ação ou essa reação ou esses hábitos? Não é prudente, né? Pois é. Agora é o seguinte, para a gente testar a sua prudência e a gente testar a eficácia, a gente vai agir. E muitos deles não agem, muitos deles não fazem aquilo que normalmente tem que acontecer. Isso acontece por diversos fatores. Às vezes um fator assim, porque a pessoa está afundada numa dinâmica viciosa há muito tempo, e aí é normal, tem que ter tempo mesmo, tem que ter paciência, é super tranquilo. Mas a face deliberativa tem que começar a acontecer. A pessoa ela tem que começar a fazer alguma coisa. Ela não pode só, entendi, é assim que se livra então desse vício, entendi. Não. A pessoa que sabe como se livra de um vício, como se livra de um problema, como ter uma chance de se livrar de um ciclo vicioso,
ela tem que fazer, ela tem que colocar isso em jogo. Ela não pode somente contemplar as coisas. A virtude da prudência não fala sobre a contemplação do fim último das coisas. Não. A virtude da prudência é uma virtude muito interessante, porque ela não fala sobre o fim último das coisas. A virtude da prudência ela não está se importando com o fim do mundo ou os fins últimos da vida. Não. Ela está preocupada em conhecer os caminhos que levam a esse fim. O caráter próprio da prudência é o comprometimento do conhecimento da realidade levado à ação, levado à realidade concreta. O prudente é esse. O prudente é aquele que sabe e sabe que sabe e que vai fazer. Ele não fica preso numa dinâmica de olho bem e aprove, mas mesmo assim escolhe o mal. Não. O prudente é aquele que observa o que tem que ser feito e faz. Esse é o prudente, tá? E você pode ver e pode reparar e perceber que isso não tem nada a ver com cautela. As pessoas elas estão afundadas numa dinâmica e entender. Na verdade, isso aconteceu agora na pós-modernidade, principalmente na França. A prudência hoje ela é conhecida como uma virtude que na verdade fala sobre cautela. Só que essa cautela a gente vai ver mais para frente que ela não tem nada a ver com prudência. Na verdade, parece que ela é um pecado. A cautela, na verdade, ela seria um pecado, sob certo aspecto, né? Por quê? Porque a prudência que eles falam lá é uma autopreservação. E a prudência não tem nada a ver com autopreservação. É tomar uma ação que é justa, honesta, generosa e que condiz com a razão, condiz com a realidade. E a partir disso daí, tomar a melhor decisão. Por quê? Porque vai ser a decisão que vai ser baseada na reta razão agir. A partir daí, você vai ter que excluir os medos, você vai ter que tirar a covardia, você vai ter que tirar os temores, você vai ter que tirar os preconceitos, os seus achismos e principalmente você vai ter que tirar os seus gostos aí. Vai ter que tirar as suas afeições ao mundo particular. A pessoa está tá com muita afeição a um objeto, a alguma coisa, a um objeto, né? Aí, mas o prudente é ela se afastar desse objeto. Ela gosta daquele outro objeto, mas se afasta. Por quê? Porque é mais prudente. Por quê? Porque está fazendo mal. Ou porque a longo prazo pode causar algum dano, alguma coisa nociva para ela. Então a gente vê que a prudência não tem nada a ver com cautela, mas tem a ver com a reta razão aplicada ao agir. É por isso que a virtude da prudência é primeiro a virtude cardeal, é por isso que a primazia dela está baseada na realização das coisas, e é por isso que ela é conhecida como virtude da reta razão ao agir. Tem que inteligir, tem que fazer um conhecimento, tem que ter um conhecimento intelectivo das coisas e como é que elas funcionam, para então agir da melhor maneira possível. E como eu disse, às vezes a melhor ação vai ser não agir. E não agir também é uma ação prudente. Como, por exemplo, Jesus, né? No filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Vocês vão ver lá, quando Jesus é apresentado para Barrabás. Aliás, quando ele é apresentado para Herodes. Né? O Jesus fica quieto, ele não abre o olho nem a boca. Todo mundo fica zombando lá, o Herodes fica zombando Jesus, mas o Jesus fica quieto, tá? Não é que tem muito a ver com prudência, mas ele ficou quieto. A gente pode utilizar esse exemplo na nossa vida. Será que vale a pena entrar em certas discussões? Será que vale a pena dar pérola aos porcos? Será que vale a pena eu me estressar com isso? Às vezes o prudente é justamente, cara, tô nem aí, vou seguir minha vida, não vou me importar com isso aqui. Ah, eu sei que eu tô certo, mas aquela pessoa, eu acho que ela não tá preparada para ouvir, tá? O prudente também leva em consideração isso. O prudente ele tem que levar em consideração a pessoa está preparada para ouvir? A pessoa está preparada para debater comigo? Se ela não tiver, é melhor que eu engula esse meu orgulho e continue minha vida em frente, sem problema algum. Esse é o prudente, tá? É a virtude da reta razão aplicada ao agir.